Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo num período de carnaval onde normalmente as nossas atenções estão sempre voltadas para assuntos mais alegres, mais lúdicos, né, mais divertidos, para quem gosta de carnaval. Para quem não gosta, é sempre um período para descansar, para rever amigos, para colocar os assuntos em dia, até porque o noticiário sobre as situações do cotidiano, elas estão sempre abordando esse período de carnaval, as atividades relacionadas ao carnaval. Os assuntos da política, da economia, da nossa realidade concreta, acabam funcionando melhor depois que o carnaval passa. Não é por outra razão que muitas pessoas dizem que o ano aqui no Brasil só começa depois do carnaval. Mas, concretamente, os homens públicos, eles têm um calendário que é bem diferente do restante da sociedade. Eles têm que estar aí ocupados o tempo todo com a realidade, sobretudo com os dramas que afetam a sociedade de uma maneira geral. Nesse começo de ano, normalmente no Brasil, é período de chuvas em muitas regiões e com elas vem também muitas tragédias. No governo passado, com aquela criatura que está foragida aqui do nosso país, para ele era indiferente a vida humana. O que importava ali era a utilização da máquina pública para seu benefício pessoal, dele e da sua família. O povo é que se lascasse. O que ele fez aqui durante a pandemia já deveria ter colocado ele e algumas outras pessoas na cadeia há muito tempo. E eu já conversei aqui com vocês por que isso não se deu. O que fez com que ele tivesse uma proteção tão grande, uma proteção que todas as pessoas da área do direito ficam chocadas quando a gente compara aquilo que a gente aprende na faculdade, aquilo que a gente leciona, que a gente explica para os alunos, que deveria ser o modelo de funcionamento institucional, e aquilo que acontece no Brasil desde que surgiu a figura do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, que são, de fato, um fenômeno na corrupção dos valores constitucionais que são colocados ali, que fazem com que a Procuradoria-Geral da República devesse funcionar não como proteção de bandidos, de criminosos e assassinos, mas como protetores, né, da sociedade, dos interesses sociais e interesses difusos de uma maneira geral. Então, essa anomalia toda, junto com outras situações que eu já coloquei aqui no nosso portal, funcionaram para dar uma blindagem a essa criatura que está foragida do nosso país. E comparando com o comportamento que ele tinha, com o comportamento que o presidente atual está tendo diante de problemas reais, dá para a gente traçar aqui alguns paralelos muito importantes que chamam a atenção de todos nós para outros aspectos que os veículos de comunicação às vezes não abordam. Bom, vou conversar com vocês sobre essas coisas que estão acontecendo, a diferença, o que nós podemos projetar um pouco para o futuro, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. São formas de você estar atuando politicamente, né, nos debates aqui no nosso país através de um canal como o nosso aqui. Você aqui pode também participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia, e também pode se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, todos nós sabemos que a partir do final do ano, até março, nós temos as águas, né, das chuvas aí. Todos os governantes sabem disso. Os mais previdentes cuidam ali de proteger as suas populações, as suas cidades dessas calamidades. Fazem projetos, né, para evitar que essas situações se deem mais à frente, mas não são situações simples. Elas dependem também de investimentos públicos e dependem também da realidade social do nosso país. Porque quanto mais pessoas despossuídas, pessoas pobres, que não têm condição de morar em habitações tradicionais, procuram áreas que estão localizadas em área de risco, essas pessoas se colocam numa condição de muita fragilidade. E essa situação de fragilidade não é resolvida apenas por uma questão de sorte ou por uma questão local, uma questão municipal. Não, a gente tem várias questões aí e a gente vai chegar aqui a algumas conclusões do porquê a ação do político, do homem público, é tão importante nesse momento. O ano passado a gente tinha uma situação como essa aqui, uma situação absolutamente infame, como foi infame a vida dessa criatura que está foragida do nosso país. Bolsonaro é criticado por ausência em tragédia baiana. Curte férias como se nada ocorresse. Matéria de jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, mostrando aqui como foi chocante o presidente da República tá curtindo férias, né?
com dinheiro público, usando cartão corporativo, sem o menor pudor, enquanto pessoas estavam submersas aqui, pessoas estavam morrendo, pessoas estavam passando todo tipo de agrura aqui no nosso país. Matéria do Correio Brasiliense, do ano passado. Até aliados criticam Bolsonaro por tirar férias durante tragédia na Bahia. A decisão do presidente provoca desconforto em apoiadores do governo. Integrantes do Executivo Federal saem em defesa do chefe do Planalto e tentam amenizar saraivada de críticas. Claro, né, gente? Enquanto tinha gente morrendo, acho que dá para ver aqui a foto, né? O ex-presidente da República ficava chafurdando, né? Inclusive ali com uma embarcação, um jet ski da Marinha do nosso país, tudo papo com dinheiro do povo brasileiro. Um séquito de seguranças gigantesco, cartão corporativo sendo utilizado de uma forma absolutamente indevida, porque esses seguranças, esses servidores todos, eles já recebem uma remuneração específica, eles já recebem uma diária. Mas, além disso, ainda tinham ali o benefício do cartão corporativo para dar alimentação, dar um plus para essas criaturas todas, porque o dinheiro não era do Bolsonaro, né? Um homem que enriqueceu tomando dinheiro de assessor em gabinete, fazendo rachadinha, um homem que levou a família para a política para fazer a mesma coisa, como é que a gente poderia ficar surpreso de uma figura dessa usando recursos públicos para seu benefício social? Não foi por outra razão que no último dia de governo Bolsonaro eu fiz uma representação para que ele pague, ele devolva para a nação o custo das aeronaves que foram utilizadas para seu benefício pessoal, para nenhuma repercussão para o povo brasileiro. Isso vai estar lá agora na Procuradoria-Geral da República, que com certeza, quando o senhor Augusto Aras sair, a senhora Lindora sair dessa posição, nós vamos ter um Procurador-Geral da República indicado pelo presidente Lula, que certamente vai ajudar a gente a passar essas patifarias todas a limpo. Bom, isso é para contrastar com o que aconteceu no Brasil. O Lula estava curtindo esses dias de carnaval com a sua esposa lá numa base da Marinha, na Bahia, sem muito alarde, né? Sem séquito de segurança, sem esbanjar cartão, sem estar ali com uma penca de pessoas ali agarradas numa teta, né? E resolveu parar esse período de carnaval em função dessa tragédia que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo. Eu estou sempre ali, então eu fiquei muito chocado com as imagens também. Liguei para alguns amigos, alguns parentes estão na região ali. Pessoalmente, essas figuras, os meus amigos, né, estão bem, meus parentes, enfim, mas muitas pessoas ali estão passando situações muito ruins. Lula vai a São Sebastião e pede fim de construções em costas de morro. Gente, por que é importante o governante ir até o local? Para constatar isso, que não foi um mero fenômeno climático que foi o único responsável por aquele tipo de situação. Existem situações que, quando o homem público ele toma conhecimento, ele toma contato, por isso que é tão importante eles irem nessas tragédias todas para verem de perto, quando ele toma contato, ele é obrigado, né? Ele se sente estimulado a buscar todo tipo de solução que a administração pública pode oferecer e dentro do orçamento também, né? Buscar cada vez mais que a lógica orçamentária do nosso país privilegie a sociedade brasileira e não a questão da área econômica, pagamento de juros, da dívida, a ciranda financeira, o discurso neoliberal aqui no nosso país que só faz carregar dinheiro do orçamento não para salvar as situações do povo brasileiro, mas para cada vez mais vitaminar esses setores endinheirados e especulativos. Saiu uma matéria no SBT que mostra que o Lula sobrevoando a área. E tem uma situação muito interessante nisso aqui. Porque o presidente interrompeu a folga na Bahia para poder acompanhar a situação nas áreas atingidas. Lula sobrevoou a cidade de São Sebastião, onde o governo federal reconheceu estado de calamidade. Entre outras medidas, o Ministério da Saúde deve enviar kits de apoio com medicamentos e insumos estratégicos para a região. Então nós vamos acompanhando também que toda a força também do governo federal já está no local também. O presidente Lula sobrevoando agora a região. Nós conseguimos essas imagens e já vamos colocando no ar para todo o Brasil, colocando também os ministérios. Gente, isso se chama empatia
e responsabilidade do administrador público, uma coisa que é natural aqui no Brasil e é natural em todos os países do mundo, exceto no período que a gente teve esse ser insano que foi o ex-presidente da República à frente do nosso país. Um sinal positivo também foi a fala do governador de São Paulo, registrando ali que ele está disposto, né, a não ser apenas um capataz, um capacho lunático do ex-presidente da República. E isso, por si só, já coloca a discussão política do nosso país num outro patamar. A gente pode ver aqui que, embora haja diferenças, ou hajam diferenças muito grandes, né, políticas e ideológicas entre o senhor Tarcísio e o Lula, mas que pelo menos São Paulo terá alguém ali dentro do campo da racionalidade. Nós teremos ali discussões menos patifes, né, como aconteceram durante o período Bolsonaro. Vamos ver o que o Tarcísio disse aqui e como é que isso é positivo. Quero agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município juntos. Desde o início desse evento, o governo do estado decretou situação de calamidade pública para que a gente pudesse fazer imediatamente a primeira liberação de recursos para fazer frente àquelas primeiras despesas. Liberamos no dia de ontem 7 milhões de reais para os municípios, deslocamos para cá equipamentos efetivos. Bom, então é o seguinte, o Tarcísio está aqui incorporando a figura do administrador público, então é o mínimo, né, que a gente poderia esperar aqui de um governante numa época que nós estamos vencendo. Então, gente, nós vamos ter a partir da quarta-feira o Brasil voltando a retomar os seus assuntos domésticos no campo da política, no campo da economia, no campo jurídico, e no campo jurídico nós temos que chamar sempre a atenção daquilo que eu já conversei aqui com vocês anteriormente. O papel do senhor Augusto Aras e o papel da senhora Lindora. Seria muito interessante que essa situação fosse colocada na pauta do dia também. No sentido de estimulá-los a pedir o afastamento da PGR o mais cedo possível, porque é uma situação absolutamente absurda, uma situação absolutamente imoral. Nós temos essas criaturas não funcionando como defensores da sociedade, mas funcionando ali como defensores de criminosos. Aqui tem um exemplo clássico disso que eu estou falando para vocês, e eu não vou deixar essa bola abaixar não, né? PGR contraria a Polícia Federal e não vê crime em Bolsonaro associar vacina e AIDS. Procuradoria pede ao STF arquivamento de inquérito contra ex-presidente. Gente, se o Ministério Público do nosso país e a Procuradoria-Geral da República é o principal órgão do Ministério Público do nosso país, se todos agissem como a senhora Lindora e o senhor Augusto Aras, nós não teríamos nenhum criminoso no nosso país dentro da cadeia, porque eles funcionam ali como advogados de defesa. Eles veem sempre uma situação, uma justificativa para alguém que cometeu o crime. O criminoso ele não precisa nem de advogado, porque se o órgão acusador ele não acusa, para que precisa de advogado? O advogado pode até atrapalhar, né? Nós estamos vendo algumas movimentações, o Bolsonaro já percebe que ele ter saído da presidência da República, a Advocacia Geral da União, que está tendo também uma mudança no seu dirigente maior, né, do Advogado-Geral da União, não vão dar mais a mesma base de apoio para a sua defesa dos crimes que cometeu, então ele agora vai ter que gastar muito dinheiro com a sua defesa. São 28 processos que ele vai jogar agora para a defesa de escritórios privados. Isso já anuncia o trabalho que essa gente vai ter, porque são 28, sem contar com os outros tantos que vão ser ressuscitados quando o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo deixarem o comando da PGR e um novo Procurador-Geral da República pegar tudo aquilo que foi colocado na pandemia da Covid, na CPI, e apresentar, a partir desses dados, novas denúncias contra esses criminosos todos. A fila vai andar. Por enquanto, nós estamos diante desses fatos aqui no nosso país, mas com a democracia tendo sido restabelecida aqui no Brasil, agora depende da sociedade fazer força, fazer pressão para que nós fiquemos cada vez mais tranquilos na medida que essas figuras forem cada um caminhando para uma cela
de uma penitenciária aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado. Os assuntos desses dias aqui estão relacionados basicamente a esses temas, né? Então, a gente vai voltar certamente a ter mais encontros a partir de quarta-feira, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e bom resto de carnaval para vocês, tá bom? Tchau!